Oi, gente, bom dia. Bom dia para quem está aí no Instagram. Vai esperar só um minutinho para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, deixa eu aproveitar, né, e falar para quem não estava. Quem que não estava da vez passada aqui, que está aqui no Zoom? A Priscila, quem mais? O Fábio, mais alguém? Eu também. Você também? Oi, Roberta, tudo bem? Oi, tudo. Oi, gente. Então, o que eu aproveito para contar um pouquinho para vocês aí, enquanto o pessoal está chegando aqui no Instagram, que demora um pouquinho para as pessoas entrarem. Só então contando para vocês, né, que eu estou retomando esse trabalho, que é uma pesquisa que eu comecei a fazer há alguns, já bastante tempo, né, quase 10 anos já. E como eu estou agora fazendo a revisão do material para publicar o livro, eu achei interessante retomar desde o início, assim, fazer uma espécie de condensado, né? Porque a gente vai fazer só esse semestre, né? Vocês sabem, né? Quem já faz meu seminário há mais tempo sabe que normalmente eu escolho um tema, trabalho 2 anos, né? Porque a gente vai fazendo a pesquisa juntos. Acho que é a primeira vez desde 2008 que eu vou apresentar um seminário mais assim com as conclusões de uma pesquisa do que uma pesquisa em andamento propriamente dita. Lógico que é impressionante, assim, né? Um encontro já surgiram várias questões novas, mas isso é assim mesmo. De qualquer maneira, vai ser mais um testemunho, né? Assim, dessa pesquisa do que propriamente vamos dizer assim, a pesquisa em andamento, como costuma ser, né? O seminário. Então, é um pouquinho diferente. Quem está acostumado aí a me acompanhar vai ver que esse seminário que ele vai ter um formato um pouquinho diferente, porque ele vai ser um pouco mais condensado mesmo, assim, né? Então vai ter muita coisa que depois precisaria desdobrar com calma, né? Mas de qualquer maneira acho que vão ficar assim as pistas, né? Em linhas gerais, assim, uma indicação para quem quiser seguir esse trabalho. Eu espero que no começo do ano que vem eu já consiga publicar o livro também, né? Que vai se chamar A Letra Risca do Real, né? Eu também espero poder, ao longo aí do semestre, justificar um pouco para vocês. E eu também contei no nosso último encontro que eu acabei fazendo uma espécie de uma escolha, né? De ir trabalhando as diversas versões, os desdobramentos da noção de letra ao longo do ensino do Lacan, desde aí do seminário da carta roubada, que é o que a gente vai comentar hoje, e sempre articulando com a escrita. Então, a brincadeira é um pouco assim, cada noção de letra vai escrevendo algo, vai possibilitando escrever algo com essa noção. E finalmente, vamos dizer assim, a gente se depara com aquilo que não cessa de não se escrever, né? Então tem o que vai podendo ser escrito com cada versão da letra e depois o limite da escrita também, né? Assim, então acho que esse vai ser o nosso percurso. E hoje, acho que agora já tem bastante gente aqui, já dá para começar a entrar propriamente no nosso assunto. Então hoje eu vou tratar então a primeira noção de letra que aparece no ensino do Lacan, que é a letra como a materialidade do significante. A materialidade significante que escreve a verdade, né? A verdade do sujeito, né? A verdade do inconsciente, digamos. Isso já é todo um tema, né? A questão aí da verdade. Aliás, é o grande tema, que inclusive vai implicar num debate com a filosofia, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu queria fazer uma observação, porque eu queria que vocês, durante o nosso percurso, sempre levassem isso em conta, assim, né? Que é uma coisa que me surpreende muito. O quanto o Lacan, algumas questões que a gente está acostumado
Sobretudo hoje em dia, que a gente está muito às voltas com esse último ensino do Lacan, pós anos 70 e tudo mais, às vezes a gente esquece um pouco esses primeiros seminários ou esses primeiros textos escritos, e é muito surpreendente a gente observar que questões que a gente considera assim muito tardias, algumas leituras, algumas orientações, algumas escolas, algumas correntes do lacanismo chegam inclusive a dividir o Lacan, né, em fases, em etapas, o primeiro Lacan, segundo Lacan, primeira clínica, segunda clínica, terceira clínica, enfim. O quanto é surpreendente a gente encontrar essas questões aqui no começo e o como elas vão se desdobrando. Vai havendo ali uma evolução de talvez assim formalização, sofisticação, amplificação, mas as questões fundamentais elas estão ali colocadas desde o início. Vocês vão ver isso, acho que com muita clareza aqui nos comentários que a gente vai fazer hoje, a partir do seminário que o Lacan faz sobre esse conto do Edgar Allan Poe, A Carta Roubada. A primeira coisa que eu acho que é importante falar é essa espécie de deslocamento metodológico que o Lacan opera. Se a gente for comparar, vamos dizer assim, com a abordagem que o Freud fazia dessa questão, o Lacan vai operar uma espécie de deslocamento do debate em torno da questão com a realidade. A gente sabe que Freud falava de realidade psíquica, opunha essa realidade psíquica à realidade material. Em alguns momentos isso programa assim, uma espécie de debate em torno do que seria essa realidade. Não vou falar disso aqui, mas só para dar uma referência, se vocês quiserem revisitar, a famosa discussão ali no Homem dos Ratos, que o Freud faz a respeito da cena primária. Vocês lembram, né? Se aconteceu, se não aconteceu, se viu, se não viu. A mesma coisa a gente poderia dizer em torno da questão do complexo de Édipo também, né? Ah, mas viu o pipi, não viu o pipi, ficou angustiado porque viu. Ah, mas e se nunca viu, então não vai ter angústia, então a questão é anatômica, enfim. Às vezes a gente se perde um pouco nesses meandros da noção de realidade, que é uma noção difícil, né? A gente poderia inclusive fazer um seminário sobre essa questão da realidade, né? Mas o Lacan ele tem uma espécie de uma astúcia, né? Não é que ele desvia desse problema, mas ele aborda, ele enfrenta esse problema produzindo esse deslocamento. Lógico que isso faz com que ele, de alguma maneira, se livre, digamos assim, de algumas dificuldades, inclusive clínicas, que eu acho que alguns pós-freudianos acabam encontrando por ficarem com essa noção da realidade. Mas ele acaba, claro, comprando outras, né? Talvez até mais complexas, que é essa questão desse deslocamento da questão da realidade para a questão da verdade, né? E uma questão muito interessante, quando nesse momento, né, em que o Lacan está colocando as bases assim da estrutura do inconsciente estruturado como linguagem, se a gente for reler a instância da letra, e aliás eu chamo a atenção para vocês que o texto não se chama a instância do significante, o texto se chama a instância da letra no inconsciente, isso não é qualquer coisa. Lacan vai falar da instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, não é? Então, o que acontece com o logos, o que acontece com a razão desde a descoberta do inconsciente, né? Desde que Freud introduz a instância da letra no inconsciente. E é muito interessante que ele vai dizer assim, né? Vou até citar um trechinho da instância da letra, que Lacan fala assim: a estrutura metafórica indica que é na substituição do significante pelo significante, que é a estrutura da metáfora, que se produz um efeito de significação que é de poesia ou de criação. Então vocês vejam que interessante como essa questão da relação da metáfora com a poesia, que a gente vai reencontrar lá no seminário 24, está colocada já aqui, não é? Na instância da letra, inclusive também em função e campo. Ali o Lacan já fala que a interpretação tem um efeito de equivocação, só que ali ele fala de duplo sentido, que
que aproxima a interpretação analítica com as questões, vamos dizer assim, próprias da poesia, né? Eu estou falando isso porque a gente vai entrar um pouco aqui hoje nesse debate com a questão dos poetas, com a questão da semântica, né? Com a questão do sentido, e como que de alguma maneira isso se articula, né? Com essas bases onde Lacan está fundamentando essa noção do inconsciente estruturado como linguagem, que tem uma consequência muito importante na direção do tratamento, na própria noção de interpretação, né? Pensando aí que a noção de interpretação, quer dizer, a resposta própria do analista, a interpretação como resposta própria do analista, que de alguma maneira possibilita, não é, a articulação do inconsciente enquanto uma espécie de fenômeno que acontece numa certa modalidade de discurso, né? Ou seja, não é uma essência, não é uma entidade. A materialidade do inconsciente é a materialidade do significante. Então, citando Lacan, né, no texto A Direção do Tratamento, ele vai dizer que a importância do significante é justamente a localização da verdade analítica. E é por isso, é isso que justifica, do meu ponto de vista, assim, o interesse do Lacan no conto, né, na novela Carta Roubada do Edgar Allan Poe. É justamente essa questão da importância do significante na localização da verdade analítica. Então, vamos falar um pouquinho do Edgar Allan Poe para a gente retomar algumas coisas que são muito interessantes, assim, dessa conversa do Lacan, não só com o Poe em si, mas com todo o debate que estava ocorrendo ali em torno da obra dele, né? Então, eu chamo Edgar Allan Poe, daqui a pouco vou justificar um pouco, não é que eu dei esse nome para ele, mas eu pesquei essa qualificação do Poe como psicólogo da exceção. Então, assim, essa novela do Edgar Allan Poe, ela serve para o Lacan, ela cabe, assim, nessas questões que ele está trabalhando nessa época, assim, como uma luva mesmo, assim, encaixa, né? Então, eu não sei até que ponto vocês conhecem, eu vou falar um pouquinho de quem foi o Edgar Allan Poe, né? Ele nasceu em 1809, em Boston, faleceu em 1849 em Baltimore, doente, indigente e miserável. Então é um desses poetas malditos, né? Nesse curto período da vida dele, né, 40 anos, ele foi poeta, autor de contos, novelas, editor e crítico de arte. Aqui vai uma curiosidade a mais para nós aqui do campo lacaniano. Não sei se vocês sabem, mas o sonho dele era publicar uma revista chamada The Estilos. A nossa revista Estilos, ela chama Estilos em homenagem à revista que Edgar Allan Poe idealizou, né? Então, a sua vida atribulada, seu alcoolismo, sua incrível criação artística e intelectual transformaram-no em uma constante fonte de interesse e desafio para os biógrafos com as abordagens mais variadas. Então, a vida do Edgar Allan Poe ela se presta, né, a muitas interpretações, assim, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que não vai dar para, não sei se vai dar para mostrar no Instagram, mas se vocês conseguirem ver aqui, ó, a capa, ó, da Estilos, da revista, vou mostrar aqui, ó, revista do Edgar Allan Poe, tá vendo? É muito emocionante, né? Eu fiquei super emocionada com essa descoberta. Estilos, né? Que tem a ver com estilo e que tem a ver com escrita, justamente, né? É a mesma origem etimológica, né? Que dá origem a estilete, né? A caneta, né? E a
lápis, né, e a estilo também, né, essa marca própria de cada um, tem tudo a ver com a psicanálise isso também, né. Bom, eu acho que vocês sabem também que a Marie Bonaparte, ela tinha feito toda uma obra que se chama Edgar Poe, Sa vie, son œuvre, étude analytique, né? Edgar Allan Poe, sua vida, sua obra, estudos analíticos. E a Marie Bonaparte, ela faz toda esse trabalho dela, esse livro dela, é um livro, assim, onde ela faz uma interpretação edípica do caso Edgar Allan Poe. Tudo aquilo que a gente fala que a gente não deve fazer, é o que ela faz, né? Ela pega a biografia dele, né? A coisa dele ter perdido, da questão da relação com a mãe, que a mãe dele morreu, né? E ela vai fazendo toda uma análise do Édipo, do Edgar Allan Poe, um pouco justificando, assim, vamos dizer, a biografia dele a partir dessa história, né? É, e aí é importante a gente notar isso, porque vocês sabem que o Lacan estava ali às voltas, numa querela que durou muitos anos, inclusive, culminando com a sua, que ele mesmo chama, né, de excomunhão da Sociedade Psicanalítica de Paris, e ele então ali protagonizava de alguma maneira um embate, não é, com a Marie Bonaparte, que era o expoente máximo, né, a princesa, né, que tinha inclusive salvado, né, a vida do Freud, ali ajudando ele a fugir para a Inglaterra, né? Então ela era o expoente máximo da psicanálise francesa ali, da IPA, e o Lacan estava ali justamente num embate com esses colegas, né? Bom, aqui eu quero fazer uma primeira observação bastante interessante, que entra aí nessa conversa uma outra personagem muito importante para a gente acompanhar os desdobramentos da noção de letra, que é o Derrida, né? O Derrida, hoje a gente vai falar bastante dele, né? Porque tem o tempo inteiro assim um debate, né? Que o Derrida vai fazendo com o Lacan e o Lacan com o Derrida, ainda que não muito explícito. Inclusive, não sei se vocês sabem também que o Derrida foi o orientador do Miller, né? Então, esse embate passou um pouco por aí também, acho que é interessante a gente mencionar esse fato. E o Derrida, ele escreve em 1975, o interessante são as datas, viu gente? Aqui não é preciosismo acadêmico, não é discurso universitário, não. Mas é importante a gente notar as datas, porque isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Derrida escreve O Carteiro da Verdade, né, em 1975, comentando o seminário da Carta Roubada, como se Lacan tivesse parado ali, como se o seminário da Carta Roubada, digamos assim, fosse a última palavra do Lacan a respeito da letra. Isso é uma coisa que me chama um pouco de atenção. Então, nesse texto, olha só que curioso, nesse texto, o carteiro Le Fauteuil de la Vérité, né, o Carteiro da Verdade, o Derrida, ele faz uma espécie de denúncia do que ele chama da presença da Marie Bonaparte no seminário de Lacan a partir da sua ausência deliberada. Ele faz uma espécie de interpretação. Assim, ele diz, Lacan não menciona o trabalho da Marie Bonaparte, isso é verdade, vocês conhecem o Lacan, raramente ele cita alguém assim, né, explicitamente, mas o Derrida diz que ele está ali o tempo inteiro, de alguma forma, dialogando com a Marie Bonaparte. Até aí, eu diria que eu acho que o Derrida tem razão, né? Mas não acredito que tenha sido assim uma ausência. Eu acho que é uma questão de método mesmo. Acho que o Lacan fazia um pouco isso mesmo, né?
E aí o Derrida acusa o Lacan de fazer uma psicobiografia recalcada, ainda mais nociva, segundo ele, do que a Marie Bonaparte teria feito. Então, a Marie Bonaparte teria feito essa leitura psicologizante, né, do Seminário da Carta Roubada, usando aí a biografia do Edgar Allan Poe para fazer uma espécie de interpretação edípica, aquilo que eles chamavam de psicanálise aplicada. E o Derrida diz que Lacan teria feito algo pior. Teria feito uma psicobiografia tanto quanto, só que pior, porque menos explícita, digamos. Agora, é muito curioso, inclusive eu vou fazer aqui uma menção a um texto do Major, que se chama, um livro que se chama Lacan com Derrida. Inclusive acho que tem ali um prefácio do Joel Biermann, né? E ele contrapõe a leitura do Derrida à do Lacan, né? Dizendo assim, como as formulações freudianas seriam mais rigorosamente delineadas com o filosofema da escrita, né? Então, defendendo assim a leitura que o Derrida fez do Freud, que é uma leitura muito diferente da leitura do Lacan. Isso é muito importante que seja dito, né? Então, a tese do Major nesse livro, né, é de que Lacan teria acabado por incorporar a hipótese de Derrida, que é uma coisa com a qual eu não concordo, já digo aqui de entrada para vocês, ou de saída, né? Só que sem de alguma maneira dar os créditos ao Derrida, né? Agora, tem uma coisa que chama bastante atenção nesse debate, é que o Major, ele está, vamos dizer assim, junto com, comprando essa tese do Derrida, e né, que denuncia o fato do Lacan fazer uma espécie de psicobiografia do Edgar Allan Poe, mas ele faz a mesma coisa, aliás, ele faz pior. É muito interessante, eu convidaria vocês a lerem esse livro, né, para ver se vocês concordam comigo. Então, o que ele faz, o Major? Ele baseia-se numa carta escrita pelo Lacan para o seu ex-analista Loewenstein sobre a situação da psicanálise na França. E aí o Major propõe um esquema extraído da sua leitura do seminário, relacionando os personagens do Edgar Allan Poe aos supostos protagonistas do drama pessoal vivenciado por Lacan na época. Então, Freud estaria no lugar do rei, a Marie Bonaparte seria a rainha, o Loewenstein estaria no lugar do chefe de polícia e ele, o Lacan, seria o Dupin. Então, o Major faz uma interpretação biográfica do Lacan para denunciar que o Lacan está fazendo isso com o Edgar Allan Poe. Gente, assim, é francamente notável esse livro, assim. Eu acho isso curioso, né, para além da anedota que tem aí no caso, né, é justamente esse debate que eu acho que é muito importante para nós psicanalistas, assim, sobre essa questão da relação da vida do autor com a sua obra, né? Então, de novo, a gente volta para essa questão da realidade, da verdade e tal. E eu acho importante a gente trazer aqui a posição do Lacan em relação a isso. Em 1958, no texto Juventude de Gide, ele fala o seguinte: a significância da mensagem, aqui eu estou citando os escritos, tá? Não convém hesitar em dizê-lo com todas as falsificações introduzidas nas provisões da experiência, que vez por outra incluem a própria carne do escritor. Só importa, com efeito, uma verdade que provenha daquilo que, em seu desvelamento, a mensagem condense. O próprio fato da operação poética deve deter-nos, antes, nesse traço que se esquece em toda a verdade, que ela se revela numa estrutura de ficção. Então, o que me guiou nesse meu trabalho de retorno ao seminário da Carta Roubada e ao próprio texto da Carta Roubada foi essa espécie de orientação aqui que o Lacan dá para a gente, né? De que a verdade tem estrutura de ficção.
E ele vai também, nesse mesmo texto, falar a respeito de como ele acha que deve ser a relação entre a psicanálise e a literatura. A psicanálise só se aplica em sentido próprio como tratamento e, portanto, a um sujeito que fala e que ouve. Interpretações psicobiográficas, né, à parte, digamos assim, o que eu acho importante, né, da gente deter é que não é a mesma coisa a gente considerar, por exemplo, né, a castração materna pela via da falta de pênis, como faz ali a Marie Bonaparte, quando ela vai interpretar a relação do Edgar Allan Poe com a mãe, ou abordá-la pela via do significante. Então, acho que esse é o ponto aí que a gente vai precisar, talvez, observar quando a gente estiver fazendo essa leitura do seminário do Lacan. Então, se a gente tomar o texto do Edgar Allan Poe pela via da transmissão, talvez a gente possa acompanhar por que essa obra do Edgar Allan Poe provocou um interesse tão grande, né, nos escritores que vão desde Mallarmé a Baudelaire, que inclusive o traduziram para o francês. Isso é uma coisa muito interessante, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa questão da tradução, tá? Por exemplo, numa conferência de 1924, o Valéry escreveu esse texto dele, essa conferência dele se chamava Situação de Baudelaire. Ele comenta o seguinte a respeito do encontro entre o Edgar Allan Poe e o Baudelaire, para vocês verem a importância do Poe na literatura francesa. Alguns chegam a dizer que o Edgar Allan Poe, essa tradução que o Baudelaire fez do Edgar Allan Poe, teria mudado a literatura francesa, né? Ele vai dizer o seguinte: o demônio da lucidez, olha que lindo que o Paul Valéry vai falar. O demônio da lucidez, o gênio da análise, o inventor das combinações mais novas e mais sedutoras da lógica com a imaginação, do misticismo com o cálculo. Aí ele vai falar o psicólogo da exceção. Então é o Valéry que batiza o Edgar Allan Poe de psicólogo da exceção. O engenheiro literário que aprofunda e utiliza os recursos da arte aparece em Edgar Allan Poe e fascinam-no. Ou seja, o Valéry está dizendo o que do Edgar Allan Poe fascinou no Baudelaire, né? Tantos pontos de vista originais e tantas promessas extraordinárias o enfeitiçam. Seu trabalho foi transformado, seu destino magnificamente mudado, né? Então, isso é o Valéry falando da importância do Poe aí para o Baudelaire. Segundo Valéry, é o próprio Poe quem assume o lugar de psicólogo da exceção e gênio da análise. Então, vejam, inverte, né? Quem é o analista aí, né? Quem é o analista não é o Lacan, é o Edgar Allan Poe, né? Ele nos lembra em contrapartida que esse grande homem estaria hoje completamente esquecido se Baudelaire não tivesse se dedicado a introduzi-lo na literatura europeia. Então, esse encontro entre o Poe e o Baudelaire na literatura francesa, a partir principalmente da influência de um estudo do Edgar Allan Poe chamado O Princípio Poético. Então, o Edgar Allan Poe não era só um escritor, mas ele tinha toda uma reflexão sobre o que é o poema, sobre o que é a poesia. Então, vocês vejam que o Lacan está nessa conversa desde os anos 50, né? Nesse estudo, o Poe mostra um caminho e ensina uma doutrina muito sedutora e rigorosa na qual se uniam uma espécie de matemática e de mística. Olha que não é à toa que Lacan se interessou por ele, né? O Julio Cortázar, aqui é todo um capítulo à parte também. Eu vou ficando tão animada que eu já fico com vontade de dar spoiler para vocês dos próximos encontros. Mas daqui a pouco a gente vai voltar ao Julio Cortázar quando a gente estiver falando quando a gente estiver falando do... Meu Deus do céu, que me deu branco agora. Daqui a pouco eu lembro. Se eu ficar tentando lembrar, eu vou ficar nervosa aqui, não vou seguir. Mas ele vai aparecer aqui de novo para conversar com a gente, né? E o Julio Cortázar, ele traduziu Poe para o espanhol. Então, se o Baudelaire traduziu para o francês, foi o Cortázar que traduziu para o espanhol.
E ele vai falar o seguinte: Baudelaire ficou obcecado bruscamente pelos contos de Poe, a tal ponto que a famosa tradução que fez em Tour de Force extraordinário, já que não era nada forte em inglês, o Baudelaire não era forte em inglês, e na época não havia dicionários de modismos norte-americanos. E Baudelaire, dono de uma intuição fortíssima, não falha. Até quando se equivoca em relação ao sentido literal, acerta no sentido intuitivo. Há como um campo telepático correndo por cima e por baixo do idioma. Pude comprovar tudo isso porque quando traduzi Poe para o espanhol, tive sempre em mãos a tradução de Baudelaire. Isso é o que o Cortázar vai falar. Então, o Cortázar realmente mantém, é verdade isso que ele fala, ele fica ali com a tradução do Baudelaire embaixo do braço, e ele mantém a tradução de purloined por roubada, né, em espanhol, que Baudelaire havia traduzido para o francês, volée, la lettre volée, e que em português foi traduzido por roubada, a carta roubada. No livro Edgar Allan Poe, Um Homem em Sua Sombra, aqui é um biógrafo também do Edgar Allan Poe, vai falar o seguinte: a decodificação de cifras, os contos com nomes invertidos, anagramas, acrósticos e pentacrósticos, palíndromos, contos com soluções criptografadas, maldade e perversidade lidas na psique humana. Parece que todos esses exercícios deleitavam Edgar Allan Poe. Por outro lado, a maldade humana, as obscuras regiões do inconsciente, o sonho, a loucura, se permitiam a uma descriptografia nas mãos do poeta. Para ele, o homem, em sua complexidade microscópica e macroscópica, agora vejam só, é um ser linguagem, signos, mensagem a ser decifrado. Então, a gente poderia dizer que o Edgar Allan Poe era lacaniano avant la lettre. E ele ensinou muito para o Lacan, né? Então, eu acho que assim, tá mais do que justificado, né? O interesse de Lacan por Edgar Allan Poe nessa transferência invertida, que como eu sempre digo, quer dizer, o Lacan tem com essa transferência com o Poe. Não é só ele, né? Ele estava bem acompanhado. Então vamos lá, vamos ao seminário, né? Vamos ao seminário, vamos à novela para a gente tentar extrair aí dela esse ensino. Então a carta, la lettre, a carta que a gente sabe que em francês também é letra, tem essa homofonia entre carta e letra, lettre. No conto do Poe, ela é 2 vezes subtraída, cumprindo seu destino de não pertencer a ninguém, mas antes por estrutura circular, mobilizando o desejo de todas as personagens. Então esse conto, cujo título original é The Purloined Letter, já coloca de saída esse problema da tradução, que se replica, né, como a gente viu em espanhol e em português. Então, La Lettre Volée, que foi traduzida por Baudelaire, privilegia, talvez, o gênero de histórias de crime e mistério, no qual muitas vezes o Poe é classificado, né? Mas nessa ousadia pretensiosa do Lacan, porque o cara era tudo menos modesto, né? Ele vai simplesmente questionar a tradução do Baudelaire. E ele vai então dizer que ele acha que essa tradução deixa de fora algumas sutilezas que ficariam mais destacadas se a gente traduzisse, ou no caso traduzisse para o francês, por lettre détournée, que seria desviada, né?
em português. Ou, se a gente quiser usar um vocabulário, como Lacan diz, né, postal, um vocabulário que tem a ver com correio, né, com postagem, en souffrance, que seria extraviada, né? Então seria, vamos dizer assim, em português seria a carta extraviada. Essa proposta do Lacan, ela de alguma maneira assim, já indica assim, a leitura que o Lacan está fazendo. E de qualquer maneira, assim, em português, assim como também em espanhol, vai sempre se perder essa homofonia, né, entre lettre, carta e letra, que é algo que o Lacan vai usar ao longo de todo o comentário que ele vai fazer. Eu vou apresentar aqui assim alguns elementos fundamentais do conto, porque eu não sei quem teve a oportunidade de ler e tal, então vou fazer uma espécie de resumo, né, para vocês acompanharem. Então, trata-se do seguinte, né, o famoso detetive Dupin encontrava-se em seu escritório com um amigo quando recebe a visita do comissário de polícia, que o procura para ajudá-lo a solucionar um caso misterioso envolvendo o centro do poder. Destaca-se o fato de que o narrador do conto é justamente essa personagem que assiste aos diálogos entre o Dupin e o comissário de polícia, em nada participando do enredo da história. Não há, portanto, a presença de um narrador onisciente, mas sim um narrador indireto, uma espécie, assim, digamos, de passador. O problema apresentado e o posterior desfecho ocorre em 2 encontros, com um intervalo de 1 mês entre ambos. No primeiro encontro, o comissário de polícia conta a Dupin que uma dama muito importante, a qual se conclui tratar-se da rainha, havia sido roubada. E ela sabia muito bem por quem ela tinha sido roubada. Eis a história apresentada por Poe em um único parágrafo que eu reproduzo. Então, vou trazer aqui um parágrafo do conto. O ladrão, disse G, é o ministro D, que é capaz de ousar qualquer coisa, tanto digna como indigna. O método do furto não foi menos engenhoso do que ousado. O documento em questão, enquanto a examinava, essa personagem foi subitamente interrompida pela entrada de outra personagem exaltada, de quem era especificamente desejava esconder o conteúdo da carta. Depois de uma tentativa apressada e frustrada de colocá-la dentro de uma gaveta, ela foi forçada a depô-la, aberta como estava, sobre o tampo de uma mesa. O endereço, entretanto, achava-se na parte superior, e, estando o conteúdo escondido, a carta não chamou a atenção. Foi nesse momento que entrou o ministro D, cujo olhar de lince imediatamente pousou sobre o papel. Reconheceu o endereço, a caligrafia do remetente, observou a confusão da personagem, que era a destinatária, e de imediato desvendou o segredo. Depois de algumas transações de negócios de Estado, realizadas apressadamente, como é de seu costume, ele retirou do bolso uma outra carta cujo envelope era parecido com o da carta em questão, abriu-a, fingiu que a estava lendo e então colocou-a exatamente ao lado da que já se encontrava sobre a mesa. Continuou a conversação durante cerca de 15 minutos, sempre tratando de assuntos públicos. Finalmente, ao despedir-se, retirou de cima da mesa a carta que não lhe pertencia. Sua legítima proprietária viu o que ele estava fazendo, mas, naturalmente, não ousou atrair a atenção para o ato na presença da terceira personagem que permanecia a seu lado. O ministro retirou-se, deixando sua própria carta, que não tinha a menor importância, sobre a mesa, no lugar da outra. Então, assim, o comissário de polícia está certo de que o ministro não destruiu a carta, pois é justamente a posse da carta que lhe outorga poder sobre a rainha.
Por outro lado, né, nenhum esforço foi poupado para subtraí-la do ministro. Então, o comissário de polícia vai lá, ele sabe que foi o ministro que roubou e ele tenta recuperar a carta. Ele simulou assaltos, a polícia já tinha revistado ele em várias situações, presumindo que a carregasse consigo. A sua casa já havia sido revistada minuciosamente, esse ponto é muito importante, peço para vocês atenção aqui, a gente vai voltar a isso. A casa dele já tinha sido revisitada e revistada minuciosamente várias vezes, por toda parte. Várias vezes o comissário realça seus métodos microscópicos de revista, tendo dividido a casa em áreas menores a serem vasculhadas com instrumentos precisos milímetro a milímetro. Nada foi encontrado. Uma soma de dinheiro foi então oferecida caso Dupin conseguisse recuperar a carta. Um mês depois, no mesmo escritório, ele entrega a carta ao comissário, ganhando sua recompensa. A parte central do conto é justamente a transmissão da tática utilizada por Dupin para recuperar a carta. Daí se extrai o que a gente poderia chamar de uma teoria da intersubjetividade, que é apresentada pelo Edgar Allan Poe através desse narrador, que é uma espécie de passador, né? E aí a gente vai acompanhando assim que ele vai opondo claramente duas posições distintas, a do comissário de polícia e a do Dupin. Trata-se assim de uma espécie de diferença entre a utilização de métodos e procedimentos contra princípios. Como se cada uma dessas personagens representassem éticas diferentes assim e modos de abordagem da questão da verdade distintos. Então, quais seriam esses princípios testemunhados por Dupin e transmitidos pelo narrador através de 4 recortes? Eu que estou fazendo isso, tá? Esses recortes. Então, o primeiro recorte que eu queria trazer para vocês é o que eu chamei de medida da identificação. A identificação do intelecto do raciocinador com o de seu oponente depende da precisão com que o intelecto do oponente é medido e avaliado. E isso não é Lacan, isso é Poe. Aqui o paradigma é um menino de 8 anos que ganhava sistematicamente no jogo de par ou ímpar. Sua explicação para sucessivas adivinhações e antecipações do jogo do adversário é a seguinte: quando eu quero descobrir até que ponto alguém é esperto ou estúpido, bom ou maldoso, ou quais sejam seus pensamentos em determinado momento, eu modifico a expressão do meu rosto, tão parecida quanto possível de acordo com a expressão que vejo no dele. E então espero para ver que ideias ou sentimentos surgem em minha mente ou coração em correspondência com a mesma expressão. Assim, encontramos em Dupin uma tese a respeito da intersubjetividade especular via identificação imaginária que parece antecipar de modo surpreendente o estágio do espelho em Lacan e o próprio esquema L, desenvolvido posteriormente, como a gente vai ver logo depois, que é justamente o esquema L que o Lacan vai usar para fazer a chave da leitura da novela da Carta Roubada, é o esquema L, né, que o Lacan vai usar. Segundo recorte, o poeta e o matemático. Então, olha só, primeira coisa, a questão da tese da intersubjetividade que está colocada aí no conto do Poe. Segundo, o poeta e o matemático. De novo, uma citaçãozinha do Edgar Allan Poe. Sendo poeta e matemático, certamente o ministro raciocina bem. Sendo apenas matemático, talvez ele nem raciocinasse. E então estaria nas mãos do comissário de polícia.
Aqui, Dupin dá um passo a mais, na medida em que inverte a lógica do comissário, que supõe ser o ministro um poeta. Supondo que todo idiota é poeta, induz que todo poeta é idiota. Mas o ministro é matemático. Matemática aqui reduzida a cálculo. Não no sentido álgebro, né? Ou lógico que nós utilizamos, no sentido de cálculo, né? E Dupin torce o raciocínio do comissário, atribuindo a esse fato sua idiotia não toda, já que, sendo também poeta, não é de todo um idiota. Esse é o raciocínio que o Dupin vai fazer. A problemática da relação entre matema e poema, tão sensível a Lacan, está apresentada nesse debate de modo extraordinário. Então, segundo ponto que o Poe antecipa o Lacan, né? Através da figura da personagem do Dupin. Terceiro, a verdade e a ética. De novo, uma citaçãozinha. O grande erro encontra-se em supor que mesmo as verdades daquilo que é chamado de álgebra pura sejam uma verdade abstrata em geral. Aqui, Dupin introduz a questão da verdade em sua relação com a matemática, tomada de novo aqui como cálculo, né? Deslocando-a para o campo da ética. O que é verdadeiro no que se refere a relações de forma e de qualidade, com frequência se torna grosseiramente falso no que tange a moral. Olha só o que o Dupin fala. E, finalmente, o quarto recorte que eu faço é a própria lógica do não todo, que já está antecipada aqui também nesse conto. Ele vai dizer o seguinte, o Dupin: você não percebe que ele deu por certo que todos os homens que desejam esconder uma carta a ocultam em algum buraco localizado em um canto ou escaninho fora das vistas? Finalmente, pode-se resumir a tese de Dupin numa crítica aos métodos e técnicas pseudocientíficos utilizados pelo comissário, os quais se sustentam única e exclusivamente na lógica do universal e num cálculo ético que parte sempre da suposição do para todos. Novamente, a gente encontra aqui uma antecipação de um tema de interesse constante do Lacan, né? Então, como eu falei para vocês, né, que ele ia lá, pegou a casa do ministro, dividiu num monte de quadradinho, escrutinou tudo, né? E achava que com isso ia dar conta de encontrar a carta, né? Então ele vai dizer assim, o Dupin, né? Ele conclui: o comissário, sendo ele mesmo um idiota, regido pela lógica do todo, supõe que 1. O ministro é um poeta. 2. Todo poeta é um idiota. 3. O ministro é um idiota. E supondo que o ministro é um idiota, ele erra, né? Porque na verdade idiota é ele que faz a leitura idiota do que o ministro teria feito com a carta. Então, capturado por essa lógica, ele não pode fazer outra coisa a não ser vasculhar todos os buracos onde supostamente teria escondido a carta, supondo que o todo é igual à soma das partes. Mas, como lembra Dupin, na ciência moral, muito comumente, é uma inverdade que a soma das partes seja igual ao todo. Gente, ele introduz a lógica do não todo. É inacreditável, assim. E pela via da ética, né? Se a gente escutar aí a questão da moral, né? Por essa via da ética, né? Baseado nessa análise, Dupin faz uma espécie de diagnóstico do erro do comissário e conclui que, ao contrário do que se supunha, o ministro deve ter deixado a carta à vista de todos. Então, ele diz assim, ele nem por um momento considerou a probabilidade, nem sequer a possibilidade de que o ministro tivesse depositado a carta imediatamente debaixo do nariz de todo mundo, como a melhor maneira de evitar que os olhares do mundo a percebessem.
E é assim que Dupin dá uma volta a mais no ministro e em seu cálculo. Simula uma visita ao ministro e efetivamente encontra a carta disfarçada, mas bem debaixo do nariz de todos. Estava claro, ele diz, que a carta tinha sido virada pelo avesso como uma luva, com o lado de dentro ficando para fora, e depois dobrada novamente e lacrada outra vez. Confirmada sua suspeita, Dupin planeja o derradeiro golpe de mestre que vai recuperar finalmente a carta. Em uma nova visita ao ministro, Dupin cria uma situação para distraí-lo e substitui a carta por um facsímile. Olha aí, mais um ponto, né, tão caro a Lacan, qual seja a relação do verdadeiro com a aparência, não é? Antecipando, assim, né, de alguma maneira, toda a questão do semblante no ensino do Lacan, a carta como facsímile. Bom, como segundo Dupin, o ministro conhece muito bem a sua caligrafia, nosso herói não se contenta em recuperar a carta e receber a recompensa, mas deixa uma mensagem para o ministro. E nessa mensagem, né, ele escreve um poema, o poema Attrait, de Crébillon, que diz o seguinte: Un dessein si funeste, s'il n'est digne d'attrait, est digne de tieste. Né? Que mais ou menos a gente poderia traduzir por um desígnio tão funesto, se ele não é digno de Atreu, é digno de Tieste. A gente sabe que esse poema fala, né, do mito de Atreu e Tieste. Atreu, para vingar a traição de Tieste, serve num banquete a carne de seus próprios filhos. Incrível final, né, criado aí pelo Poe, para dizer o que depois Lacan dirá com as seguintes frases: o sujeito recebe sua própria mensagem do outro de forma invertida, né? Desse modo, então, parece que está mais do que justificado, né, o interesse de Lacan pelo conto do Edgar Allan Poe. Tem só mais um detalhe que eu queria acrescentar, que eu acho que é fundamental antes da gente seguir, que é que em nenhum momento desse conto a gente fica sabendo do conteúdo da carta. Em nenhum momento alguém fala do que estava escrito na carta. É simplesmente a questão do que da relação entre as personagens e a carta que vai circulando, e o envelope e o endereço e o que está ali. Em nenhum momento a gente tem qualquer notícia de qual seria o conteúdo da carta, né? Então vamos ver o que é que o Lacan vai propor, né, a partir daí. No seminário, então, da carta roubada, ele vai estabelecer uma homologia entre esse duelo entre o comissário, que tem esses métodos pseudocientíficos, e o Dupin. Ele vai fazer uma espécie de homologia desse duelo com o seu próprio embate, com os psicanalistas da época cegados pelo imaginário. E assim como Dupin sustenta a crítica lógica da polícia, também Lacan propõe transmitir o que chama de a verdade do pensamento freudiano. Ele vai dizer, né, a determinação fundamental que o sujeito recebe do percurso de um significante. Sendo essa a verdade que possibilita, inclusive, a existência da ficção. Então a gente vai encontrar aqui um Lacan bastante advertido de uma questão tão cara à filosofia, que é a relação entre o verdadeiro ou autêntico com a aparência, ou o que ele vai chamar de semblante. Vejam aí o que eu falei no começo. Aqui no Seminário da Carta Roubada, a questão da relação entre o verdadeiro e o semblante já está colocada, uma questão que a gente sabe que vai aparecer de novo lá no Seminário 17, quando ele vai escrever os discursos.
Aqui, em 56, esses dois roubos da carta, ou esses dois extravios, se a gente quiser, o da rainha, né, pelo ministro, quer dizer, a rainha sendo roubada pelo ministro, e o do ministro por Dupin. Eles são analisados pelo Lacan como um automatismo de repetição freudiano, retomando o automatismo de repetição pela via do significante, da tese dele do significante. Então, ele vai utilizar a própria estrutura do texto do Edgar Allan Poe e da lógica da circulação da lettre, da carta, da letra, para transmitir a sua mensagem. Então, a cena da alcova real, nomeada de A Carta Roubada, no Seminário 2, e a cena do gabinete do ministro, nomeada de A Carta Reavida, né? Recuperada. Então, tem a carta roubada e a carta recuperada. A primeira cena, também chamada por Lacan de cena primitiva, ou cena original, se a gente quiser, né, ser freudiano, especificamente trata-se de um drama sem palavras. Olha aí, no Seminário da Carta Roubada, o Lacan já falando de um drama sem palavras, né, que ele vai recuperar lá essa questão no Seminário 17, o discurso sem palavras. Então, a segunda cena é chamada de repetição, contando com as propriedades do discurso. E o Lacan vai falar que essas duas cenas elas podem ser lidas como se fossem operações. Então ele vai dizer o seguinte, o ministro subtrai à rainha sua carta. Ela deixa, entretanto, um resto, a carta falsa deixada pelo ministro. Na segunda cena, o quociente da operação é: o ministro não possui mais a carta, mas disso ele não tem a menor ideia. E ela também deixa um resto, a carta fictícia, que ele chama de facsímile, deixada por Dupin. Então sempre tem um resto dessa operação. No seminário sobre a carta roubada, ele demonstra claramente, né, como que é o próprio movimento do texto vai revelando a estrutura do sujeito em 3 tempos. 3 tempos ordenados, segundo Lacan, por 3 olhares, sustentados por 3 sujeitos, alternadamente encarnados por pessoas diferentes. Isso é muito importante, inclusive, para a gente responder à crítica do Derrida. Em nenhum momento Lacan vai falar das personagens, ele está quase como que pegando o texto como um sujeito, né? E as personagens, elas vão, digamos assim, ocupando lugares, se a gente quiser, se a gente quisesse, assim, vamos dizer, desenhar o esquema L, a gente poderia ir colocando cada uma dessas personagens num daqueles lugares, né? Então, no lugar ali do eixo imaginário, na identificação imaginária, e no lugar do eixo simbólico. E é o texto, vamos dizer assim, que vai, de alguma maneira, transmitir o que acontece com o sujeito nessa repetição, não é? Quando ele vai, de alguma forma, mudando de lugar, né? Então, as personagens aí do conto, elas funcionam como se fossem, assim, identificações, né? Versões de identificações do sujeito, assim, em posições diferentes, né? Então não é uma análise psicológica das personagens, né? Mas posições subjetivas e tempos lógicos diferentes. É o próprio texto que vai transmitir o movimento do sujeito na estrutura até que se precipite numa decisão concluída no momento de um olhar. Claro que aí a gente já tem que, de alguma maneira, ter em vista, né? Ter em vista o texto do tempo lógico e a asserção da certeza antecipada que já existia nesse momento, né? No qual, a partir do sofisma dos 3 prisioneiros e 2 escansões, a gente delimita o instante de ver, o tempo para compreender e o momento para concluir. Então, o Lacan está trazendo o tempo lógico aqui para a leitura que ele está fazendo do seminário. Então, ele vai falar de 3 tempos aí desse olhar. O olhar que nada vê,
O olhar que nada vê, ele é encarnado no conto. Primeiro, na primeira cena, na cena primária, vamos dizer assim, pelo rei, e na cena da repetição pelo comissário. Então vocês vejam que é uma questão de lugar, né? Essas duas personagens ocupam nas duas cenas esse mesmo lugar que é o olhar que nada vê. Segundo, o olhar que vê o que o primeiro nada vê. Quem é esse olhar que vê o que o primeiro nada vê? E se engana por ver encoberto o que ele oculta, que é encarnado pela rainha e pelo ministro, né? E terceiro, o olhar que vê, a partir desses dois olhares, que eles deixam descoberto o que é para esconder, para que disso se apodere quem quiser. Que é essa terceira volta. Que quem são as personagens que ocupam esse lugar? O próprio ministro na cena original e o Dupin em relação ao ministro na cena da repetição. Então vocês estão vendo que interessante? Por exemplo, a personagem do ministro, ele ocupa dois lugares diferentes na cena primária e na repetição, né? Então, é dessa lógica que o Lacan nomeia de política de autruíche. Ele inventa esse significante, o autruíche, unindo significando autruche, que é avestruz, com autrui, que é outrem, em francês. Então, essa política do avestruz, que é de, né, enfiar a cara para... como o avestruz enfia a cara lá embaixo, ele não vê, e porque ele não vê, ele acha que o outro não está vendo. Né? E o Lacan brinca com isso, né? Política do autruche, que é o avestruz, e ao mesmo tempo o outrem, né? Quer dizer, a alienação, olha que bonito isso, né? O avestruz é aquele que está alienado, né? Porque é aquilo que o Edgar Allan Poe fala. Por ele ser um idiota, ele supõe que o outro é um idiota. Então, por ele não estar vendo, ele acha que ele não está sendo visto, né? E ao mesmo tempo também tem essa... você pode escutar a Áustria também, aí em francês, né? Que tem a ver com a questão da rainha da Áustria aí, que é toda a questão que está colocada, né, nas relações de poder e, claro, né, o embate que ele está tendo aí com a Marie Bonaparte, né? Bom, então ele vai dizer assim, né, o próprio Edgar Allan Poe fala isso, né, e o Lacan recupera esse ponto, que é muito interessante, por ser a linguagem humana distinta da linguagem das abelhas, ou seja, por nossa subjetividade estar atravessada pelo outro, por outrem, passamos do registro da exatidão para o registro da verdade. Olha que lindo aquilo que o Manuel de Barros, né, nosso poeta, fala, né? Né, Pri, aí da sua região, né, que essa oposição que o Lacan está fazendo, né, entre o registro da exatidão e o registro da verdade, né? A verdade é inexata, né? Então essa coisa do comissário querer encontrar a carta pela via dos métodos, né, exatos, faz com que ele não veja o que está embaixo do nariz dele, né? Deixa eu só ver onde que eu parei aqui. Sim, e aí então, né, a gente vê essa questão, né, desse lugar da testemunha, né? O narrador nessa estrutura literária, o que também faria com que a gente pudesse ficar debatendo aqui essa questão da transmissão, né? De quem é esse que de alguma maneira está transmitindo a construção dessas cenas, né? Na própria estrutura do texto eu estou falando, né? Na própria estrutura poética do texto, né? Em relação a essa questão da repetição, também é interessante, né? A gente vê que o Lacan vai dizer o seguinte, né? Que o deslocamento dos sujeitos, né? Esse deslocamento ele é determinado pelo lugar que vem a ocupar em seu trio esse significante puro que é a carta roubada. Então, vocês vejam que interessante que ele vai elevar a carta à dignidade de personagem do conto.
né? Quem é o sujeito do conto não é nem o rei, nem a rainha, nem o de pano, nem o ministro, nem o comissário, nem o narrador. É a carta, né? E a carta, justamente aqui, ele vai definir a carta como esse significante puro, né? Então, a carta, na verdade, ela é o quarto elemento. Então, por isso que eu digo que dá para a gente colocar a estrutura do conto no esquema L, né? Eu não sei se todo mundo lembra, né? Aí, quem está aqui no Zoom, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui lembra do esquema L, mas eu vou mostrar aqui para quem está no Insta, né? Aquele esquema que é o primeiro esquema que o Lacan escreve no seminário 2, né? Para falar da estrutura do inconsciente como linguagem, e que tem aqui, então, esse eixo da identificação imaginária, né? Que está sempre atravessado pelo eixo simbólico, que é o eixo da linguagem. Isso aqui é interessante porque daí a gente pode acompanhar como a carta é o quarto elemento que está em jogo. Né? Então, não é. Aparentemente, se a gente fosse ficar nas personagens, a cena é triangular. Né? A cena tem 3 personagens, tanto a cena original quanto a da repetição, nesses 3 olhares que eu descrevi para vocês. Mas, na verdade, a carta está sempre presente, a carta é sempre o quarto elemento. Né? E ele mesmo vai falar, o Lacan, né? A carta é para cada um seu inconsciente. É seu inconsciente com todas as consequências. Ou seja, a cada momento do circuito simbólico, cada qual se torna um outro homem. Assim, então, né, a gente pode ver que a letra, a carta, a letra no conto do Poe, ela, justamente por ela não estar em parte alguma, ela porta esse paradoxal atributo que o Lacan vai chamar de nulibilidade. E é essa a homologia que ele propõe nesse momento entre a carta extraviada e o significante. Ou seja, algo completamente esvaziado de essência, algo completamente esvaziado de sentido, não é? Por isso que ele fala do significante puro, assemântico. Por isso que a gente não importa o conteúdo da carta, né? Já que ambos apresentam essa singular relação com o lugar. A carta, ela serve, então, assim, para esse propósito do Lacan nesse momento do ensino dele, de demonstrar essa materialidade do significante, que não pode ser confundido com o espírito, e que, portanto, afasta a psicanálise de qualquer concepção idealista ou transcendental, né? Se a gente lembrar do que o Lacan vai falar na instância da letra, ele vai dizer que a estrutura do significante porta uma dupla condição, os fonemas e as letras, sendo que essas últimas caracterizam a estrutura localizada do significante. Então, a letra é o lugar, é a materialidade do significante enquanto lugar. Olha só o que ele vai falar na instância da letra, o substrato topológico da cadeia significante. Olha como a topologia já está aí, em 57. E olha como ele vai definir isso, gente. Anéis cujo colar se fecha no anel de um outro colar feito de anéis. Gente, a cadeia significante é topológica, né? Ele está falando aí dos anéis fazendo essa cadeia de nós, né? É muito impressionante assim a maneira como ele vai definir essa questão do substrato topológico. Então, a letra é o substrato topológico do significante nesse momento, né? E aí, né? Então, ele vai falar, se o sonho é um rebus, ele deverá ser tomado ao pé da letra. Isso é Lacan. Essa relação íntima e estrutural, intuída por Freud entre a letra e o rebus, será retomada, né? Mais para frente aqui também por nós, né? Mas, nesse momento, eu acho que é importante a gente lembrar que é por essa via da outra cena do sonho, esse topos, né, esse lugar privilegiado da articulação entre o fonema e a letra, que a verdade do sujeito se revela no vazio do verbo ser.
Ou seja, o que o Lacan está dizendo aqui é que não existe ser, não existe ontologia, não é? Não existe uma essência. Ele vai introduzir mais uma homofonia, indicando que é pela lettre, pela letra, que a gente também pode escutar como o ser em francês, lettre, L apóstrofe être, que é ser, né? Que sustenta a direção do tratamento enquanto política da falta a ser. Então, olha que lindo aqui, né? O Lacan sustentando a direção do tratamento, a ética da psicanálise, a política da falta a ser por essa via da letra enquanto topos do significante. Esse lugar vazio, sem essência, né? Aí está, então, segundo Lacan, a imbecilidade realista da polícia, e aí ele está criticando os psicanalistas contemporâneos a ele, que tem uma noção imutável do real. Ao contrário, né, como no caso de um livro da biblioteca, algo só falta em seu lugar a partir de uma determinação simbólica. Vocês lembram que ele trabalha muito isso no seminário 4 do livro da biblioteca, né? A gente só pode falar que falta o livro na biblioteca porque a gente sabe que aquele lugar da biblioteca é daquele livro, porque senão não vai faltar livro, né? Não é o livro em si que falta, né? E aí ele vai dizer, né, que é isso, né, que o lugar sempre está colado na sola do sapato, né? Você vai deixando rastros, pegadas. E ele já aqui cita James Joyce. Não sei se vocês foram escrevendo aí, eu acho que eu vou fazer isso depois, fazer uma estatística de quantas coisas que eu fui colocando aqui que a gente fica achando que é coisa do último ensino e que está aqui. Vocês viram quanta coisa? Coisa impressionante, né? E ele vai citar o James Joyce no jogo entre letter e liter. Uma carta, uma letra, um lixo. Então, não é o sentido da mensagem que é relevante na carta, mas sim a sua circulação, né? E aí ele vai falar assim, os escritos carregam, olha que coisa, gente, olha que frase maravilhosa do Lacan, super poética, maravilhosa. Os escritos carregam ao vento as promissórias em branco de uma cavalgada louca. E se eles não fossem folhas voantes, não haveria letras roubadas, cartas que voaram. É maravilhoso isso? É muito lindo isso, né? Daí a sua conclusão, né? A conclusão do Lacan, de que o automatismo de repetição, né? Então, a primeira cena enquanto cena primária e a outra cena que repete, mudando as personagens, né? Girando aí as personagens, ela é regida pela própria lógica do significante, o qual determina o sujeito em seus atos, seus destinos, suas recusas, suas cegueiras, seu sucesso e sua sorte. É a lógica do significante que vai reger o destino do sujeito. Então, ao portar essa carta, essa letra, esse lugar vazio, cada personagem do conto é afetado por seu efeito feminilizante, que o Lacan vai dizer que é o efeito feminilizante da letra. Outra coisa já adiantada aqui, né? No jogo de mostrar e esconder a verdade, fazendo-a aparecer sempre em outro lugar. Não é? Porque a letra ela vai apontar para a falta a ser, né? Então, por isso que ela implica nesse efeito feminizante. É apenas na medida em que a personagem que porta a carta, a letra, prolonga o seu desvio, que ela lhe atribui algum poder. Lembra que o comissário, né, pensa, bem, o ministro tem que ficar com a carta, porque se ele perde a carta, ele perde o poder. O poder dele de chantagear a rainha está enquanto ele está com a carta, na manga, né? Então,
cada personagem vai tentando, de alguma maneira, prolongar nesse porte, né? Então, vejam, o ministro identificado com a rainha, e por isso mesmo alienado em relação à fragilidade da sua posição, encarna no conto o cúmulo do semblante, desdobrando-se entre poeta e idiota, né? Eis o que revela seu artifício de virar a carta pelo avesso para dissimulá-la, deixando-a entretanto exposta. É aí que o ministro mostra a sua própria imbecilidade ao não reconhecer que é a carta, a letra, que está regendo o seu destino. Ele não está dominando a carta que está dominando ele, né? Então, a gente poderia propor aí, né, numa formalização do conto do Poe, com esses instrumentos que o Lacan dá pra gente, por essa via do esquema L, né, numa espécie de deslocamento subjetivo na estrutura, pensando nessa estrutura quaternária. Lembrando, né, sempre então que essa identificação do olhar, né, essa identificação imaginária pela via do olhar está sempre atravessada pela cadeia significante, né? Então, vamos lembrar de novo, né, o que é que o Edgar Allan Poe, o que é que o Dupin, né, tinha falado, né, do menino ali no jogo do par ou ímpar, né? Cada personagem se posiciona a partir de uma identificação imaginária com o que supõe ser a posição do outro e sem se saber atravessado pela dimensão da carta, né? E é isso que vai provocando os giros e os deslocamentos das respectivas direções, né? Então, a gente tem, num primeiro momento, a rainha, né, que supõe a distração do rei e coloca a carta displicentemente sobre a mesa, né? Essa é a primeira situação que o Edgar Allan Poe conta pra gente. Então tem ali o olhar que nada a ver, o rei e a rainha numa relação imaginária, porque a rainha está supondo uma identificação imaginária com o rei, e a letra ali regendo o ato dela, né? O que ela vai fazer a partir dessa alienação nessa identificação. No segundo momento, a gente tem o ministro que supõe adivinhar a intenção da rainha e realiza o primeiro extravio da carta. E o rei encarnando aí o olhar que nada a ver, né? Então o rei está ali de bobo na situação e a rainha está ali identificada com o ministro, né? Supondo que o ministro está entendendo tudo. E a carta, na verdade, também está ali como quarto elemento regendo essa identificação da rainha com o ministro. Dupin calcula que o ministro, enquanto poeta, percebe o movimento da rainha, mas desconhece que, ao identificar-se com ela, está tão sujeito quanto ela aos efeitos da letra. A polícia, substituindo o rei, encarna aqui o olhar que nada vê, né? Então a gente tem um terceiro esquema em que a polícia está no lugar que nada vê, apesar dos seus instrumentos, né, de escrutínio, de querer ver tudo, ela não, na verdade ela está no lugar de quem nada vê. O Dupin, né, o ministro está ali identificado com o Dupin, né, e a letra está ali regendo o ministro mesmo que ele não saiba disso, né. E finalmente a gente poderia propor um esquema para a posição do comissário de polícia, o último personagem do conto, que não é afetado, né, pelo efeito da carta, pois sustenta o rei no lugar do outro, né? Então, o ministro fica ali no lugar do poeta, o ministro também fica ali no lugar do idiota, a polícia fica ali identificada, né? E o rei, de alguma maneira, está ali nesse lugar de outro, né? Quer dizer, de alguma forma a gente poderia dizer assim, que a identificação, a posição do comissário de polícia, ela é completamente alienada, ela não sofre o efeito da carta, porque o que está no lugar do outro é o rei, não é a carta, né? Então o único que fica totalmente no lugar de imbecil, sem mudar de posição e sem ser afetado pelo efeito da carta, é o comissário de polícia, né? Então, assim, esses são alguns exercícios, né, de redução que a gente pode extrair do texto de Lacan,
E eles têm, de alguma forma, uma vantagem, né, de evidenciar de uma forma talvez mais clara, assim, a concepção de letra com a qual a gente está operando nesse momento do ensino. O que não deixa de ser surpreendente, de alguma maneira, é o quanto ela antecipa, como vocês viram, inúmeras das questões que serão depois elaboradas a partir da formalização do registro do real. A gente precisa lembrar que aqui o Lacan não tinha formalizado o registro do real. E aí a gente vai poder ver como o Lacan vai retomar isso, né, mais para frente. Mas, de qualquer forma, ele já fala de uma maneira bem clara, né, que os conteúdos inconscientes não fornecem nenhuma realidade. É da verdade que eles extraem sua virtude. Né? Então aqui, de alguma maneira, como eu disse para vocês lá no começo, o Lacan já está localizando, não é, a carta, essa noção de letra, né, que é a primeira, vamos dizer assim, versão que o Lacan vai dar, primeira definição de letra que ele vai dar, como sendo essa da materialidade vazia, né, do significante, dessa questão do topos do significante, e é com essa letra, não é? É com essa materialidade que o analista vai poder dirigir o tratamento, extraindo, assim, de alguma maneira, a verdade da relação do sujeito com a sua própria falta ser, não é? Então, eu acho, assim, belíssimo, né, a profundidade, digamos assim, né, e a complexidade da leitura que o Lacan está fazendo a partir desse conto do Edgar Allan Poe. Eu não sei se a gente está quase acabando aqui, tem só uns minutinhos, né? Eu não sei se vocês querem fazer alguma questão, o pessoal aqui do Zoom, ou mesmo do Insta, se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Eu não consegui falar do Fedro, né? Que eu tinha mencionado que eu ia falar. Então, no nosso próximo encontro, ao invés de eu entrar direto na segunda versão da letra, que é a versão da letra como objeto A, eu vou retomar um pouquinho, eu vou ainda ficar um pouquinho aqui com vocês nessa primeira noção, porque eu acho muito importante a gente falar um pouco assim sobre esse debate com o Derrida e com a filosofia que passa pelo Fedro. Por que eu acho isso importante? Porque justamente é nesse ponto que ele vai, de alguma maneira, trazer a especificidade da relação da psicanálise com essa noção da verdade, que é uma noção tão cara à filosofia. E eu acho, né, que é aí que está, de alguma maneira, vamos dizer assim, a diferença entre o Lacan e o Derrida em relação a essa concepção. O nome do texto do Lacan é o Seminário sobre a Carta Roubada, que é o primeiro texto, é o texto de abertura dos escritos, né? Então você encontra lá nos escritos e o Lacan ali está comentando esse conto que do qual eu extraí aí essa lógica, né? Alguém fez um comentário aqui, né, que Dupin é igual a Lacan, e a carta pensei também ser o próprio Poe que nos causa a pensar em tudo isso. Sim, exatamente, né? Isso eu acho legal, Lígia, a Lígia aqui está fazendo um comentário aqui no Zoom, eu achei bem interessante porque a gente sabe que tem algumas leituras que falam, né, que o Lacan seria o Dupin, que o Dupin seria o psicanalista, né? Mas eu acho um pouco... claro que sob algum aspecto a gente poderia dizer que sim,
né? Porque o Dupin está ali de alguma maneira dando uma volta a mais, né? E dando deixando o facsímile ali, dando uma espécie de uma interpretada no ministro, né? Aí o ministro recebe a sua própria mensagem de forma invertida. Então, nesse sentido, né, eu entendo que alguns colegas façam essa equiparação entre o Dupin e o próprio Lacan, ou a posição do analista, digamos assim, né, de alguma maneira. Mas eu acho que o Dupin, de alguma maneira, se você pega a estrutura do texto, né, ele participa ele é uma das personagens que ocupa um dos lugares, vamos dizer assim, do esquema na cena de repetição, né? Então, ele de alguma maneira também está sendo conduzido pela carta, né? Tem muitas coisas interessantes, claro que não dá para falar tudo, né? Ele está movido pelo dinheiro, ele só foi isso atrás da recompensa, né? Tem uma série de coisas interessantes, mas de alguma maneira o Dupin também está no jogo da carta ali, né? Então, eu acho que, na verdade, quem é o sujeito mesmo ali, né? O sujeito em questão é a própria carta e é o próprio texto. A carta nos dois sentidos, no sentido da carta ali enquanto personagem da obra do Poe, que vai circulando, mas da própria carta que o Poe está transmitindo para a gente também. Quer dizer, a estrutura do texto, né? A estrutura do texto revela a estrutura do sujeito. Não é a rainha, o rei, o Dupin, o ministro, fulaninho. É como no... Depois, mais para frente, a gente vai, quando a gente for falar de vários outros textos, né? Mas, por exemplo, o texto da Marguerite de Haas, né? Também, não me parece que o Lacan está falando, sabe, da Loewenstein, da fulaninha, do Beltranino. Não é assim como se fosse uma historinha que ele está interpretando ali a personagem, né? Eu acho que, de novo, ele está fazendo uma leitura estrutural do texto. Então, eu acho que isso é um método que o Lacan vai usar. O que o texto ensina, né? Enfim, então eu acho isso interessante, da gente ficar atento, né? Pra gente não cair nessa coisa meio biologizante é ótimo, psicologizante, né? De ficar, às vezes, interpretando as personagens de uma determinada obra literária, tá? Bom, gente, acho que é isso. Deu o nosso tempo aqui, a gente tem que concluir. Então, eu vou fazer um comentário rápido a respeito do Fedro, tá? No nosso próximo encontro. E aí, depois, a gente vai lá pro seminário 9 para a gente acompanhar a segunda, os desdobramentos aí da noção de letra como objeto, tá bom? E a escrita da fantasia, né? Então, fiquem bem, boa semana. Daqui a 15 dias a gente se encontra. Até mais, pessoal. Tchau.